Estamos de volta com o nosso programa da comunidade, são 12 horas e 11 minutos. Eu quero conversar com você que está aí do outro lado. Olha só, a partir de 1º de janeiro do ano que vem, o novo governador do Amazonas pode ser impedido de realizar concursos públicos, aumentar salários dos servidores do Estado e até mesmo contratar operações de crédito. O atual governo passou dos limites de gasto com folha de pagamento, chamado limite prudencial, e isso pode bloquear as contas do governo do Estado. 12, roda a matéria do Márcio Azevedo para mim. Segundo a Lei de Responsabilidade Fiscal, os governos estaduais não podem ultrapassar 95% do teto máximo para gastos com pessoal. O chamado limite prudencial é de 49% da receita corrente líquida do Poder Executivo. Segundo o último relatório fiscal apresentado pela Secretaria Estadual de Fazenda, o Amazonas gastou mais do que devia. O documento mostra que o Estado arrecadou 12 bilhões e 900 milhões de reais. Com base neste valor, o limite para a folha de pagamento seria de 6 bilhões, mas já foram gastos mais de 6,2 bilhões de reais. Estamos a menos de 1% de extrapolar o limite máximo para gastos com pessoal. Vai criar problemas para o novo governo. O novo governo já assume proibido de contratar pessoas e contratar empréstimos, de obter avais, de receber transferências que não as constitucionais do governo federal. Portanto, o legado do atual governo é muito ruim para o próximo governo. Além de deputado estadual, Serafim Correia é economista e já foi prefeito de Manaus. Ele entende que a folha de pagamento do Estado está inchada. São aproximadamente 6 mil cargos comissionados que precisam ser cortados para equilibrar os gastos e, com isso, o próximo governo não ficar engessado. Ele tem que reduzir despesas. Se ele não reduzir, vai estourar o limite máximo. E aí o que era ruim já vai ficar muito pior. Mas essa não é a única situação preocupante. O orçamento geral do Estado está praticamente no limite. Se for estourado, as empresas contratadas pelo governo do Amazonas provavelmente levarão calote este ano. Ele vai ter que dar uma segurada e isso aí vai ter que ser rolado, né? Que a gente chama de pedalada fiscal, vai ter que ser rolada para o próximo governo. O próximo gestor vai pegar uma conta muito deficitária, né? E aí ele vai ter que trabalhar em cima das próximas arrecadações para poder saldar isso aí. Para esse especialista em contas públicas, é quase impossível o governo atingir a meta de 15 bilhões de reais em arrecadação para este ano. A única solução também envolve corte de gastos. Ele tem geralmente duas opções, né? Como ele tem que pagar folha, né? Ou ele retém os pagamentos que já estão em liquidação, né? Retém os pagamentos, né, dos fornecedores para priorizar a folha de pagamento, né? Ou ele aumenta imposto para poder entrar mais recursos, mas isso é inviável na nossa conjuntura econômica atual, né? Wilson Lima não pretende assumir o governo engessado. Para isso, precisa que a equipe de transição tenha acesso aos dados fiscais do Estado para ver que providências irá adotar. A gente precisa entender realmente os números do Estado, saber o quanto tem em caixa, quais as previsões de arrecadações até o final do ano, para saber se essa conta vai fechar. O novo governador também acredita na fiscalização do Tribunal de Contas do Estado. Eles precisam estar diligentes nos atos de Amazonino Mendes, da mesma maneira que fizeram quando Davi Almeida ocupou o governo de transição e começou a empenhar pagamentos. Na época, o TCE bloqueou as contas do Estado para evitar que o caixa fosse entregue no vermelho para Amazonino Mendes. E se tiver que tomar essa medida tem que ser tomada. Quando o economista fala deixar de pagar fornecedores para pagar funcionários, o economista está vendo pessoas jurídicas desse polo, só que as pessoas jurídicas desse polo aqui também são indivíduos. A gente não pode esquecer que cerca de 80% do serviço prestado, vou falar da saúde, que é mais ou menos ali o que eu convivi durante muito tempo, fiquei muito tempo trabalhando na saúde. Cerca de 70% de fornecedores da saúde, equivale ali os 70%, pessoas. Nós estamos falando de serviços que englobam pessoas. Nós estamos falando de cooperativas médicas, nós estamos falando de cooperativas de enfermeiros, nós estamos falando de técnicos da saúde. Então, quando a gente fala de fornecedor, nós estamos falando
essencialmente de pessoas. Então, se o governo tiver que botar uma prioridade entre pagar os funcionários do Estado ou pagar fornecedores, nós estamos falando de pais de famílias do outro lado também. E aí, a gente precisa rememorar todo o histórico de gastos do governo desse ano. Aluguéis de viaturas da polícia. Quantos milhões nós tivemos naqueles aluguéis de viaturas da polícia? Acho que mais ou menos uns 25 milhões de aluguel que seria fechado só nesse ano de 2018. Nós precisamos falar de maquinários para a agricultura que foram comprados de última hora para fazer eleição e que foi bloqueado lá na Arena Amadeu Teixeira. Você se lembra desse caso? E que depois foram transferidos ali para a CEPRO, no Atílio Andreasa. Vocês se lembram desse caso? Nós estamos falando de um governador que tomou medidas desesperadas para tentar ganhar uma eleição usando a máquina administrativa. Usando a máquina administrativa. É por isso que hoje a gente vê o Estado gastando mais do que tem. E é por isso que a gente está vendo uma situação que vai trazer um problema muito maior para o Estado em 2019. Quando o limite prudencial foi levantado, em vários momentos dos debates em que o atual governador mencionou, ele chegou a fazer brincadeiras. Não, isso aí é formalidade, né? Isso aí é uma mera formalidade. Inclusive tirando onda com o candidato na época, que era candidato ao governo, o Wilson Lima. Se vocês entendessem bem de administração pública, você ia saber que isso aí é só uma formalidade. Formalidade coisa nenhuma. É o dinheiro público no limite do gasto. E sabe o que acontece se ele chegar no limite? Falta 0,3%, 0,30% só. Para ele chegar no limite, as contas do Estado são bloqueadas. As contas do Estado são bloqueadas. Como é que vai fazer pagamento? Nós temos a segunda parcela do 13º para pagar agora em dezembro. A segunda parcela, a primeira foi paga em junho, julho, por ali. A segunda parcela para pagar agora em dezembro. A folha de pagamento do Estado, e eu estou falando de funcionários, cargos comissionados, regime especial temporário, toda aquela característica que é prevista na lei, a folha de pagamento vai engordar mais ainda agora em dezembro. E aí, vai deixar de pagar o fornecedor? Quando se fala em fornecedor, eu estou falando de cooperativa médica também. É contrato de pessoa jurídica. Eu estou falando de especialistas, como, por exemplo, especialistas em cardiologia, especialistas em urologia. Eu estou falando em anestesiologistas, pediatras, que prestam serviço para o Estado. Vai deixar de pagar esses fornecedores? Vai acontecer o quê? Quantas greves desses profissionais que têm suas famílias também, que são pais de famílias, vocês já viram no nosso Estado? Inclusive com ordem judicial, determinação judicial de mandar prender presidente de sindicato, presidente de cooperativa, se não voltasse a trabalhar, porque o Estado estava devendo, porque o Estado não queria reajustar contrato. Então, é um caos. Nós estamos vivendo um caos. E aí, por que eu estou aqui falando disso? Por que eu estou aqui falando disso? Porque tudo que é dito na TV, os órgãos que são responsáveis por fiscalizar não podem depois dizer que não tomaram conhecimento. Eu não preciso protocolizar lá no Ministério Público Estadual uma denúncia ou uma reclamação pedindo que o MPE tome providências com relação aos gastos do governo do Estado. Eu não preciso protocolizar um pedido, um requerimento no Tribunal de Contas do Estado do Amazonas para avisar o tribunal que o Estado do Amazonas está para chegar no limite prudencial. Eu preciso fazer isso? Eu estou comunicando agora que a situação está um caos. E a Márcia está inventando isso? Não. As informações que o Márcio Azevedo retirou e mostrou aqui para você, todas as informações estão no portal da transparência. Estão no Diário Oficial. Os contratos que foram feitos esse ano, os empenhos que foram feitos, foram realizados. A gente tem um Diário Oficial que comunica todos os dados. Só que o Diário Oficial tem um delay, né? O Diário Oficial tem um delay. A gente sabe que ele sempre é publicado com data retroativa. Muitas das publicações ali de validade têm data retroativa. Então, o portal da transparência está lá demonstrando todos os gastos do governo do Estado. Um desrespeito à legislação, minha gente. Trabalhou 1 ano e meio, trabalhou esses 10 meses do ano de 2018, 10 meses do ano de 2018 para ganhar uma eleição. E agora o Estado está na iminência de ter as contas bloqueadas. Vai pagar como, pessoal? No Rio de Janeiro, os funcionários públicos estaduais ficaram 3 a 4 meses sem receber salário.
funcionários públicos e estaduais. Gente que passou a vida inteira trabalhando, estudando, para passar um concurso público, para ter a garantia de ter o seu vencimento, para ter a garantia, a certeza de ter o seu salário no fim do mês, ficou 4 meses sem receber salário. Será que isso vai acontecer aqui no estado do Amazonas? Então a gente faz um apelo para o Ministério Público do Estado do Amazonas, a gente faz um apelo para o Tribunal de Contas do Estado do Amazonas que ajam. Porque nós vimos aqui na matéria da reportagem do Márcio Azevedo e principalmente nós estamos vendo no portal da transferência pagamentos que estão sendo realizados. E aí, quem são essas empresas? Qual é a prioridade do Estado agora? Comprar medicamento? Pagar o quê? Vê lá na Secretaria de Educação qual é a prioridade do Estado. Olha a segurança, nós mostramos uma reportagem agora de segurança. Foram alugadas viaturas. Dá para blindar a viatura alugada? Não dá para blindar. 25 milhões de reais, se eu não me engano, foi esse? Quanto? O Elias está aqui me corrigindo. 63 milhões anualmente. 63 milhões. Não sei nem de onde é que eu tirei 25 milhões. Tinha alguma coisa de 25 milhões aí? Não sei de onde foi que eu tirei esses 25 milhões. 63 milhões de reais. Aluguel de viatura. Não tem uma viatura que vai compor patrimônio do estado do Amazonas. Nenhuma. Que aluguéis são esses? Tinha viatura em delegacia. Sem motorista. Sem policial para dirigir a viatura. Aí eu lhe pergunto, isso é um gasto útil para o poder público? E outra, o dinheiro que eles tiveram, que o governo do estado teve que levantar para jogar asfalto no chão, para convencer o povo a votar nele. E que hoje está lá, sem máquina nenhuma, e as ruas todas sujadas de piche. Ele simplesmente, o governador do estado simplesmente resolveu entrar na competência da prefeitura para fazer asfalto eleitoreiro. Com que dinheiro? Com esse dinheiro que hoje está no limite prudencial. E cadê o que era para pagar, que era a competência do estado? Vai fazer como agora? Tirou a competência, pegou a competência da prefeitura, comprou asfalto para asfaltar ruas. Na capital e no interior, nós trouxemos aqui o distrito de Cacaupireira, de Iranduba. Manacapuru, não é isso? Distrito de Iranduba, o distrito de Cacaupireira de Iranduba, que está lá. Passei ontem lá. Está lá a placa. Governo em obra. E a única rua asfaltada está lá sem nada, sem ser terminada, sem maquinário, sem nada. Aqui na cidade nós trouxemos pelo menos 4 denúncias de 4 bairros. Quantos? Que eu falei aqui no programa e outros 15 que estavam lá. Eu não teve tempo para falar porque estava carregando a mensagem muito rápido. Gente dizendo... Na sexta-feira tinha máquina aqui asfaltando e na segunda-feira não tinha mais ninguém, não tinha mais um maquinário. Porque o governo pegou o dinheiro que era para gastar pagando as contas do governo do estado e comprou material para poder asfaltar, comprou asfalto, tirou as obras, tirou as máquinas das obras que são de competência do estado para asfaltar a rua, para ganhar a eleição. E o Cacaupireira todo sem asfalto, só tem uma rua que está asfaltada, uma rua só, que foi aquela que o Vanderlei Modesto trouxe pra gente, que ele pegava o asfalto e esfacelava o asfalto todo na mão, esfarelava o asfalto todo na mão. O que é isso? Mas nós estamos fazendo uma denúncia aqui no nosso programa da comunidade para os órgãos públicos, Ministério Público Estadual, que estão em providências urgentes para impedir que esse dinheiro seja escoado. E principalmente, avalie quem é que está sendo pago nesse momento. Qual é a prioridade para ser pago nesse momento? Tem que ser levantado todo o pagamento na Cefaz e tem que se trabalhar com a precaução. Depois de cair na conta, não tem mais como puxar de volta, não. Depois de cair na conta, não tem como puxar de volta, não. São 12 horas e 25 minutos. O governador eleito, o Wilson Lima, anunciou essa semana aí a equipe de transição, que vai ter que ter aí todo um trabalho para levantar esses números. Porque, principalmente, esses números é que vão determinar quais são as primeiras providências palpáveis a partir de janeiro de 2019. Esses números é que vão determinar se o governador vai conseguir atuar ou se ele não vai conseguir atuar porque não tem dinheiro ou porque a conta está bloqueada. Nós mostramos para você que está do outro lado a inauguração de uma UPA no T4, uma unidade de pronto atendimento no T4, próximo ali ao T4, né? O ponto de referência é lá no T4.
que foi inaugurado aos trancos e barrancos, o ar-condicionado pingando nas últimas. Como é que inaugura só para fazer, só para dizer que inaugurou? E a gente tem denúncia de terceirizados, que são os fornecedores de serviço. Nós temos fornecedores de materiais e equipamentos para o estado do Amazonas e nós temos fornecedores de serviços. São pessoas jurídicas. São pessoas jurídicas que têm contrato com o Estado e que precisam receber os valores. Porque esses valores que são recebidos são para pagar salário. E nós já temos agora a denúncia aí, que o diretor está me dizendo, de terceirizados que foram contratados para trabalhar na UPA, na unidade de pronto atendimento, e não receberam os vencimentos. Não receberam os salários. E a gente precisa saber do Tribunal de Contas do Estado do Amazonas se imediatamente serão tomadas providências para saber. E Ministério Público Estadual, responsabilidade fiscal é crime. Ministério Público Estadual também precisa atuar rapidamente nesse contexto todo em que o Amazonas está vivendo. E esses contratos de prestação de serviço, quais são os valores? São valores justos? São valores praticados no mercado? Quem está sendo pago? Quem está sendo pago nesse momento? Essa é a pergunta que não quer calar. São 2 meses que o governador do estado vai ter que quitar as contas que ele assumiu, os compromissos que ele assumiu com o dinheiro público, e são 2 meses que a gente pergunta quem vai ser pago? Quais são os contratos que serão pagos nesses 2 meses? São contratos de salários de pessoas que estão prestando serviço? Vamos chamar a real aqui, principalmente porque são os órgãos públicos que precisam atuar nesse momento. 12h28, 2 pessoas foram... A gente vai ficar de olho o tempo todo. Sabe por quê? O dinheiro público é meu. São os meus impostos que eu pago. Vai lá distribuir nos estados da federação. São meus impostos que eu estou pagando. E eu não quero que o meu dinheiro seja utilizado de qualquer jeito, sem responsabilidade. Já chega. Basta 63 milhões gastos com viatura. E depois vai voltar a viatura para onde? Porque não é patrimônio público. 2 pessoas foram assassinadas no centro de Manaus. Os crimes aconteceram durante a madrugada. A polícia suspeita que os homicídios tenham relação com o tráfico de drogas, apesar deles terem sido cometidos em horários diferentes, mas foi no mesmo lugar. Quem traz os detalhes pra gente é o Luiz Rodrigues, aqui na tela. Luiz? É isso mesmo, Márcia. O Alisson Scheider dos Santos, de 27 anos, morava aqui neste apartamento de janelas azul. Segundo informações de populares, Márcia, o Alisson estava chegando aproximadamente 2h30 da madrugada. Foi quando ele entrou em casa para tomar um banho e resolveu sair. Quando ele desce as escadas, o criminoso, ainda não identificado pela polícia, estava aguardando. E foi quando ele anunciou que mataria Scheider. E Scheider caminhou pela rua Frei José dos Inocentes, tentando escapar da morte. Foi quando ele avistou aquele beco que ele conhece muito bem. E aí ele percebeu que a mata baixa daria para ele fugir e teria como ele correr. Mas quando ele se aproximou exatamente deste local que você está vendo, ele foi alcançado por este criminoso, que disparou 5 tiros na região da cabeça de Scheider, que veio a óbito no local. Segundo informações da polícia, Scheider, ele já usava tornozeleira eletrônica e era usuário de drogas. Mas a polícia ainda não pode afirmar se esse foi um crime de acerto de contas. Mas o curioso, Márcia, é que por volta de 4 horas da madrugada, uma mulher, apenas conhecida por Silene, veio até o local da casa de Scheider e foi também perseguida por um criminoso. E quando chegou na Avenida 7 de Setembro, ela foi alvejada com 4 tiros de arma de fogo e morreu. Mas segundo informações de moradores aqui que preferiram não ser aí identificados, o nome da rua é Frei José dos Inocentes. Mas neste local existem mais outros homens que usam tornozeleira eletrônica. Curioso não, né, Márcia? Voltamos com você. Obrigada, Luiz. O próprio Luiz já se questiona aqui, né? Porque realmente curioso, viu? Curioso e por conta da certeza deve ter envolvimento ali com o tráfico de drogas. 12h30, tem notícias no nosso portal Em Tempo. Você que está ligado com as notícias 24 horas por dia, o tempo todo, do Brasil e do mundo. Robson Adriano traz o que foi destaque na internet, direto do nosso portal. Olá,
Lá, no Brasil, o presidente Jair Bolsonaro conversa nesta quinta-feira com o juiz Sérgio Moro. A expectativa do presidente é que Moro aceite o convite para assumir o Ministério da Justiça. O plano do então presidente é transformar esta pasta em um superministério para combater a violência e a corrupção. No exterior, a partir de hoje, 1º de novembro, a Rússia volta a importar a carne brasileira. O Serviço de Vigilância Sanitária russo vai liberar a importação de carnes suína e bovina de 9 fornecedores brasileiros. Essa importação não ocorria desde 2017, por causa da restrição de um aditivo alimentar presente nos produtos de origem animal e vegetal do nosso país. Ainda falando de mundo, a promotoria turca confirmou que o jornalista do Washington Post, Jamal Khashoggi, foi estrangulado e esquartejado. O repórter desapareceu no dia 2 de outubro após entrar no consulado da Arábia Saudita, que fica em Istambul. Jamal fazia duras críticas ao governo saudita. As investigações indicam ainda que a morte de Jamal foi premeditada. Essas e outras notícias você confere no Portal em Tempo. Basta acessar emtempo.com.br. Também estamos nas redes sociais pelo @Portal em Tempo. Por hoje é só e eu volto com você no estúdio. Amanhã estarei de folga. Quem vai estar aqui à frente do programa é o Bruno Fonseca e o Luiz Rodrigues. Deixa eu mandar um beijo pro Vanderlei Modesto, que foi aniversário dele ontem. Vanderlei! Beijo, peixinho, o coração explode. Deixa eu mandar um beijo pro Luiz Felipe também, que é o netinho da Marlúcia aqui do nosso Fala Amazonas, que me mandou uma carta bem bonitinha. Olha aqui a cartinha. Cartinha bonitinha aqui, ó, dizendo que gosta, assiste o programa e tudo. Mostra aqui, Tony. Tá assistindo, olha. Oi, Márcia, assisto agora todo dia. Olha a cartinha. Olha a cartinha. Olha aí, ó. Marlúcia, tô mandando beijo pro bichinho. Cadê a fotinha dele? Deixa a tela com a fotinha dele rapidinho pra eu me despedir aqui. Cadê a foto? Tá bom, abre aqui. Olha que fofucho! Obrigada pela audiência, viu, Luiz? Um grande beijo pra todos vocês. Beijo, gente. Tchau. Até segunda.